Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia, começando a nossa Escola Bíblica Dominical e hoje, especialmente, começando mais um trimestre. Estamos no nosso último trimestre do ano de 2023 e começando um novo assunto, né? Os irmãos podem ver na capa de suas lições uma belíssima lição e o tema desse trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Uma lição maravilhosa. Deus com certeza vai usar poderosamente o nosso pastor Wagner Gabi para ser um instrumento do Senhor, como um ensinador, como um produtor de conteúdo para os nossos corações, através da lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós iniciarmos o nosso tema, a nossa aula, os tópicos, feche os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor a sua bênção e a sua misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tua graça, por teu amor, por tua misericórdia, por sua bondade, Senhor, em nossa vida. Nós clamamos nessa manhã que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, para compreendermos a tua vontade através da tua palavra. Senhor, fala conosco, nos ensina, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje, estudando a lição de número 1, começando o nosso trimestre, a lição de número 1 vai falar sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, e nós entenderemos o que é a grande comissão, vamos entender esse lema tão importante, constante na palavra de Deus. O nosso textuário encontra-se em Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15, com certeza os irmãos já estão com suas lições em mãos. Se ainda não estão, pegue, meu irmão, a sua lição ou a sua Bíblia Sagrada e vamos estudar a palavra de Deus. Lendo Marcos 16 e 15, o nosso textuário nos diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A nossa verdade prática diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Graças a Deus. Como o Senhor tem falado, né, irmãos, aos nossos corações. E hoje, sobre este assunto tão importante, a grande comissão. Numa rápida explicação, nós temos hoje uma lição com 3 tópicos, né? Então, no primeiro tópico, nós vamos, como objetivo, né, esclarecer o propósito da grande comissão. Então, nós vamos entender qual é o propósito por detrás da grande comissão que o Senhor Jesus nos faz. No segundo tópico, nós vamos conceituar e desenvolver o tema de missões transculturais. Se você já conhece essa palavra, ou se não conhece ainda, vai ficar sabendo esta manhã, e Deus com certeza vai falar ao seu coração. E nós vamos também, por último, apresentar a visão global da mensagem do Evangelho no nosso terceiro tópico. Nessa primeira lição, irmãos, então, nós trataremos sobre um enfoque de missões sobre a questão etnocêntrica. Então, nós vamos entender a relação da grande comissão com as missões transculturais. Para isso, nós vamos ler a palavra de Deus, que encontra-se em Mateus, no capítulo 28, e os versículos 19 e 20. E nos diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada comigo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, Marcos 16, a partir do versículo 15, nos diz a palavra do Senhor. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão.
Glórias a Deus. Então, as missões transculturais, irmãos, apresentam-se como um aspecto da grande comissão. Então, num sentido introdutório, nós perceberemos que nesse trimestre o tema da lição é a obra missionária. Então, nós entenderemos muito profundamente a questão da evangelização, os aspectos da obra missionária e o primórdio desta obra missionária, que é o comissionamento de Jesus Cristo para a sua igreja. Nós a chamamos de a grande comissão. Esses versículos que lemos aqui em Mateus 28, ou em Marcos principalmente 16, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a grande comissão. Só que entendemos uma coisa: esta grande comissão é uma ordenança de Deus para a sua igreja. Qual é a expectativa, provavelmente, do autor da lição, pastor Wagner Gabi, ou do Senhor Jesus, quando nos deu estas palavras? É contar com a nossa resposta positiva quanto à grande comissão. Então o Senhor nos faz um comissionamento, e o papel de todo crente, e este será o propósito final desta lição, ao término desse trimestre, é que os alunos, você, amado irmão e irmã que está nos acompanhando, ao entender o assunto da obra missionária e a grande comissão feita por Cristo, responda positivamente a este chamado, compreendendo o que é a obra missionária e os seus aspectos, e apoiando e cumprindo esta grande comissão de uma das formas que a obra missionária nos proporciona fazer. Não é somente ir ao campo missionário, nós entenderemos ao longo desse trimestre que há outras formas de sermos missionários, de contribuirmos com missões, de respondermos positivamente a esse chamado de Cristo, mas ainda assim não nos deixando passar desapercebido esta grande comissão do Senhor. Então, nós esperamos que ao término desse trimestre, você, querido irmão e irmã, responda positivamente. Por quê? Fazer missões, independentemente da forma e aspecto, é continuar uma obra iniciada por Cristo. Então, Jesus Cristo, ao estar neste mundo, iniciou esta obra missionária, este grande comissionamento, que posteriormente nós vamos ver na lição, outorgou aos seus discípulos, mas também à igreja. Posterior aos discípulos, nós aqui no Ocidente também somos responsáveis por continuarmos essa missão que foi iniciada por Cristo. O nosso primeiro tópico, irmãos, vai falar sobre a grande comissão. Então, a grande comissão, nós dividimos esse primeiro tópico em algumas partes. Então, o que é a grande comissão? Depois nós vamos entender a questão cultural, depois a ordem de fazer discípulos em todas as nações e, por fim, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Então, nessa primeira parte, a lição nos faz uma pergunta: o que é a grande comissão? E a respeito desse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, querido aluno, irmão e irmã, que está nos acompanhando nessa manhã. O que é a grande comissão para você? Nós ouvimos falar tanto, desse tema na igreja, são muitas pregações voltadas, nós fazemos trabalhos missionários, nós temos lições da Escola Bíblica Dominical, como é o caso desta manhã, que fala sobre a grande comissão. Mas em seu coração, no seu entendimento, você tem clareza, você entende profundamente o que é a grande comissão? Não somente dizer a grande comissão é o ide de Cristo. Isso é muito, muito superficial. Me permitam dizer isso, porque a grande comissão apresenta-se num conceito muito mais profundo do que somente esse entendimento superficial do id, é o ir, é enviar missionários. Não, a grande comissão engloba muita coisa. Só que a própria palavra nos dá uma ideia antecipada da profundidade daquele assunto que a grande comissão traz consigo. A ideia de comissionamento para algo é a ideia de trazer um chamado, de outorgar uma responsabilidade para alguém desempenhar uma missão, uma ação. Então, quando nós falamos de grande comissão, comissão
é quando outorgamos, responsabilizamos alguém por uma determinada ação, para uma determinada missão. Então havia antigamente o costume de um rei possuir os seus comissários, que eram responsabilizados, recebiam a outorga do rei de entregar, de cumprir uma determinada missão. Então, comissionamento é receber essa responsabilidade de desempenhar e cumprir uma missão. Ao passo disso, nós vemos também a antecipação, essa palavra que acompanha a comissão, que é a grande comissão. Então, é como se fosse um comissionamento primário, um comissionamento prioritário que a Igreja de Cristo recebe, feita pelo próprio Senhor Jesus. Então, nesse primeiro tópico, o que é a grande comissão? Há algumas características sobre a grande comissão. A primeira que a lição nos apresenta é que a grande comissão é um mandamento do Senhor para a sua igreja de proclamar o Evangelho. Isso fica claríssimo quando nós lemos também a leitura bíblica que fizemos no início, em Mateus 28, Marcos 16, palavras de Jesus para a igreja que mostram uma ordenança, um mandamento, uma ordem. Olha, ide, no verbo imperativo, ide por todo mundo pregai o Evangelho. Mateus 28, ide e ensinai as nações e batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o comissionamento, a grande comissão, é um mandamento do Senhor para a sua igreja de proclamar o Evangelho. Isso não é um aspecto novo, porque nós vemos, inclusive os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias comigo. Se nós olharmos no Antigo Testamento, mais precisamente em Isaías, no capítulo 45 e o versículo 3, 45 e o versículo 22, a palavra de Deus nos dá, já no Antigo Testamento, nuances, formas de um Deus que tem em seu coração missões. Um Deus que já no Antigo Testamento, mesmo antecipadamente, antes da vinda de Jesus Cristo, já nos dava apresentações quanto a esta grande comissão de ir, de pregar, de salvar as pessoas através da mensagem do Evangelho. Isaías 45 e o versículo 22, eu vou ler na versão ACF, que é Almeida Corrigida e Fiel, porque facilita a compreensão e é um texto um pouco mais conservador. Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, olha, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Então já veja como a responsabilidade, o comissionamento que recebemos de Cristo para pregar o Evangelho já aparece inicialmente aqui no Antigo Testamento. E também é lógico, nós já fizemos essa leitura, que mesmo com rastros no Antigo Testamento, a grande comissão aparece com fundamentação realmente exposta já no Novo Testamento. Então, nós vemos passagens em Mateus no capítulo 9, no capítulo 28, Marcos no capítulo 16, Atos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 26 também, que são comissionamentos e fundamentação para a pregação do Evangelho de maneira sistemática. Então, o que é a grande comissão? É um mandamento do Senhor para a sua igreja. Tem rastros no Antigo Testamento e fundamentação no Novo Testamento, e foi dada como uma ordem pós-ressurreição de Jesus para os seus discípulos. Quando nós lemos Marcos no capítulo 16 e os versículos 15, é a leitura bíblica em classe, os irmãos podem acompanhar na sua lição, mas olha só o que diz a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com um pouquinho mais de atenção esses versículos. Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 adiante, diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. E aqui nós encerramos o capítulo 16 de Marcos.
Veja, irmãos, no capítulo 16, o versículo 15 é o comissionamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. No versículo 16, 17 e 18, há uma conceituação da grande comissão. Olha, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vão seguir-se os sinais do Senhor, vão expulsar demônios, falar em novas línguas, se pegarem na serpente não terá problema, se beberem coisa mortífera não lhe fará dano algum, vão pôr as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Do versículo 15 ao 18, são palavras de Jesus. Jesus está ao pé do monte, após a sua ressurreição, passados quase 40 dias após a sua ressurreição, e ele pronuncia essas palavras para os seus discípulos. E os versículos 19 e 20 relatam que após este comissionamento, após essas palavras aos seus discípulos, ele ascende ao céu e retorna para o seu lar celestial. E a Bíblia diz que após o Senhor voltar para o céu, ascender aos céus, no versículo 20 diz que os discípulos partem e começam a pregar o evangelho e o Senhor coopera com eles e abençoa aquela obra missionária, confirmando aquela palavra com sinais e maravilhas. Então veja, irmãos, o grande comissionamento, essa responsabilidade que recebemos de Deus de pregar o evangelho a toda criatura, que aparece no Antigo Testamento com rastros, mas encontra sua fundamentação nas palavras de Jesus no Novo Testamento, também é uma mensagem pós-ressurreição de Cristo para os seus discípulos e isso, consequentemente, para a sua igreja. Há uma frase de James Hudson, que é um missionário na China, e ele diz o seguinte: a grande comissão não é apenas uma opção, mas um mandamento a se obedecer. Então, veja a frase deste missionário, que traduz claramente este conceito. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas é um mandamento a ser obedecido. Certo? O nosso segundo subtópico vai falar sobre a questão cultural. Então, se na primeira conceituação da grande comissão nós percebemos que é a ordem de pregar o evangelho, agora, nessa questão cultural, o ide do Senhor faz-se mais presente. Então, quando o Senhor fala com seus discípulos, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, pregar o evangelho é a comissão, preguem o evangelho, é o comissionamento que recebemos de Cristo, do Senhor, pós-ressurreição para os seus discípulos, para a sua igreja. Preguem o evangelho, anunciem o evangelho de Jesus Cristo, preguem as boas novas, ensinem o povo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comissão, aqui o chamamento, a responsabilidade. Mas há um complemento a este versículo, porque o Senhor diz: ide por todo mundo. Então, este ide, essa questão cultural, já remete à importância de atravessar as fronteiras para anunciar o evangelho a uma cultura diferente. Nós vemos isso muito presente no ministério missionário de Paulo, que Paulo, com certeza, pregou o evangelho, e a Bíblia nos dá relatos infindos disso, pregou o evangelho para muitos judeus, pregou em muitas cidades do povo judeu, mas o apóstolo Paulo é conhecido como o missionário dos gentios, porque ele, em suas viagens missionárias, sai daquele ambiente judaico, inclusive geográfico, e parte para lugares distantes, inclusive a Europa. Paulo é provavelmente o responsável pela igreja gentílica na Europa, que oriunda a nossa igreja aqui no Ocidente, nas Américas. Então veja, Paulo é o pai das igrejas aqui no Brasil, porque pregou o evangelho para a Europa, que automaticamente evangelizou, colonizou aqui o país do continente americano. Então veja, a questão cultural é o ide, é atravessar a fronteira, é pregar o evangelho a uma cultura diferente. Então nós devemos compreender, e para isso há uma questão muito importante quanto à cultura daquela nação, daquele lugar, porque o Senhor disse: ide por todo mundo, ou pregue o evangelho para todas as criaturas, para todas as nações. Então, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 2, nos diz assim a palavra de Deus. Paulo está dando a saudação inicial da sua carta aos irmãos que estavam em Corinto, e ele diz: olha, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, versículo 2,
a igreja. Então está direcionando para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha, irmão, que lição importantíssima. Nós devemos compreender que a questão cultural é própria de cada povo, de cada nação. Então, cada país, inclusive dentro, às vezes, de um único país, há muitas culturas diferentes em estados extremos. Aqui o Brasil é um exemplo disso, a diferença entre a cultura nordestina, na parte norte do país, a cultura ali do sudeste, mais ao centro, e a cultura do sul do país. Então é uma diferença cultural dentro até mesmo da própria nação, do próprio país. Então nós temos que considerar muito essa questão cultural para pregar o evangelho, para cumprir este ide, este atravessar fronteiras. Só que ao passo disso, inclusive o apóstolo Paulo nos diz aqui, quando ele vai saudar a igreja, ele fala, a igreja que está em todos os lugares, em todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Então, o próprio Senhor fazendo ali, o próprio apóstolo Paulo, fazendo menção àquela questão. Só que uma coisa é importante, nós não podemos, e nesse versículo fica claro, impor a nossa cultura para aqueles que vão receber o evangelho. Essa foi uma grande falha de algumas grandes nações, inclusive o Império Britânico, a nação inglesa, cometeu este erro, infelizmente, no seu processo de cristianização de algumas nações, impôs a sua cultura, não considerando a independência cultural daqueles lugares que receberiam o evangelho. Então isso é um erro grave, porque gera ali um abafamento cultural, e isso leva a suplantar o ânimo e até o brilho daquele país, infelizmente. Só que, ao passo disso, a palavra de Deus nos dá uma ordem, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o limite para o cumprimento, para a compreensão e até a aceitação de uma questão cultural é a palavra de Deus. Ela é a nossa barreira para a aceitação, para a implantação ou até para a nossa integração quanto à cultura de um país. Então eu posso e devo respeitar e vou participar daquela cultura, vou usá-la a favor do reino de Deus até o ponto em que ela não haja em discordância com a palavra de Deus. Então a partir do momento que ela infringe o mandamento bíblico, rompe com as fronteiras da palavra de Deus, a cultura torna-se perigosa e nós devemos assim observar com muito zelo e cuidado. Isso é um fato, infelizmente. Irmãos, a cultura de um país, essa composição de costumes, de etnias, de línguas, de toda essa questão cultural, ela é bela. A beleza na cultura. A cultura é bela. Você olha as esculturas, as obras de arte, as pinturas, as melodias, as músicas, a natureza, tudo que compõe a cultura, esses elementos visuais de uma nação, são belos. Só que nós devemos entender que a cultura, ela foi manchada pelo pecado. E as ações demoníacas corromperam muitas questões culturais. Então há países que hoje são questões culturais, práticas, que são totalmente desconformes com a palavra de Deus. Então, existem questões culturais que infringem mandamentos bíblicos. Então, neste ponto, nós não apoiamos aquela questão cultural e devemos ser precisos quanto à pregação do evangelho, confrontando aquela questão cultural com a palavra de Deus. Logicamente, isso com muito amor, com muito zelo, porque há pessoas que cometem essas torpezas em nome da cultura de maneira, às vezes, até inocente, porque são acostumados, ao passo de muitos anos, a agirem conforme a cultura daquele país. Foram ensinados assim por seus pais, por seus avós. Então, nós devemos ficar muito atentos quanto a isso. Isso mostra o desafio que é as missões transculturais. Então, a questão cultural, pregar o evangelho além da nossa cultura, é romper, atravessar as fronteiras, é anunciar o evangelho a uma cultura diferente, é um grande desafio. E nós veremos aqui quais são as qualificações para aqueles que assim desejam fazer. No terceiro tópico, subtópico,
nós entendemos que fazer discípulos em todas as nações faz parte, é um dos aspectos da grande comissão. Porque quando nós voltamos na leitura primária da nossa lição, lá em Marcos no capítulo 16, ou em Mateus no capítulo 28, nós vemos que pregar o evangelho a toda criatura, para que eles creiam, ou Mateus 28, ensinai as nações, e no versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então repare, irmão, como pregar o evangelho é completado pela responsabilidade de discipular aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão recebendo a mensagem de salvação, que estão sendo ali, recebendo a anunciação do evangelho. Então, a responsabilidade da igreja como instituição missionária ou cristão, como agente missionário, é fazer discípulos em todas as nações. A palavra constada aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ela remete a uma origem grega da palavra etnos. Então, quando nós vemos a palavra nação nesses versículos, nós não encontramos no Mateus capítulo 28, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ou quando nós lemos em outras passagens, no Novo Testamento, o que remete àquela palavra nação no grego é a palavra etnos, que, vamos dizer assim, é a palavra mãe da palavra em português etnia. Então, quando nós falamos do etnos, isso não se refere a nações no sentido política e economicamente organizado. Então, a palavra etnos, etnia, remonta a grupos étnicos e não a países como instituição política e econômica. Então, quando ele fala anunciar o evangelho a todas as nações, a palavra nação, do grego etnos, quer dizer aquelas questões culturais daquele agrupamento de pessoas. Então está dizendo muito mais a respeito da etnia, da língua, da cultura, num sentido mais cultural, do que propriamente num sentido estatal, organização política e etc. Então, o que Cristo está dizendo, anunciar o evangelho a todas as nações, a todas as etnias, a todas as culturas. Por isso que nós chamamos esse aspecto de missões de transculturais, e não no sentido político e somente de prega o evangelho em outros países. Até dentro do mesmo país nós podemos fazer missões transculturais. Hoje há um estudo missiológico de que há 24 mil etnias no mundo, e pelo menos metade desta quantidade, 12 mil aproximadamente, ainda não ouviram o evangelho, ainda não foram evangelizados. Imagine, irmão, há 12 mil etnias no mundo que ainda não receberam o evangelho, infelizmente. E para encerrarmos esse subtópico, abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 20, porque nos diz assim a palavra de Deus: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Se nós olharmos uma tradução um pouquinho mais atual, a tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, o versículo 20 nos dá uma compreensão um pouquinho mais fácil, porque ele diz assim nessa tradução: para não construir sobre os alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares aonde ainda não se falou de Cristo. Então veja este cuidado do apóstolo Paulo, quando ele está falando com esta igreja em Roma, sobre a importância de pregarmos o evangelho a uma cultura diferente, a uma nova etnia, a um grupo que ainda não recebeu a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, eu tenho sido cuidadoso para não edificar sobre o alicerce que outro fez. Então eu tenho tido cuidado de pregar o evangelho aonde Cristo ainda não foi anunciado. Então Paulo sentiu na pele essa questão de missões transculturais. Ele foi comissionado pelo Senhor, os irmãos conhecem a história, lá no caminho de Damasco, ele se converte, uma conversão dramática, e ele recebe este comissionamento: olha, você vai pregar para os gentios, você vai fazer missões. Aqui é o grande comissionamento de Paulo. E
e ele começa a exercer este ministério missionário e dentro do aspecto de transcultural. E ele vai a novas culturas, atravessa as fronteiras judaicas e prega o evangelho a todo mundo. Então nós temos que ter este fator em nosso coração. Uma coisa, uma curiosidade, eu trouxe aqui para os irmãos um livro, eu o adquiri há pouco mais de 2 anos. Este livro chama-se Intercessão Mundial. É um manual para oração para países do mundo. Então esta obra, ela tem, organizada em ordem alfabética, todos os países do mundo. E quando nós pegamos, vou abrir uma aqui para exemplificar, quando nós abrimos, eu abri na letra P, está aqui o país do Peru, e ele dá esta obra, ela dá as questões geográficas, então aqui é uma área de 1.285 quilômetros, a população de aproximadamente 25, 26 milhões de pessoas, as capitais, os povos aonde habitam, a economia, a política e o sistema religioso. Então, dá aqui todas as informações daquele país. Então nós vemos aqui as diferenças culturais com relação aos povos, à economia, à política, à religião, e anexado a essas informações do país, esta obra apresenta inúmeros desafios de oração para aquele país. Então ele apresenta, vou ler um aqui, por exemplo. Então você pega o Peru e ele vai dizer aqui, desafios de oração. O Peru precisa de um governo democrático e eficaz, que promove, que dê fundamento e base a esta frágil paz e uma tentativa de restaurar a economia. 2. A Igreja Católica está em crise neste país. Mais de 80% de seu clero é estrangeiro, então é uma nação que está com pouca base interna cristã. E as igrejas evangélicas que cresceram muito têm sido perseguidas. Então, ele apresenta motivos de oração. Então você pode pegar este livro, ajoelhar na sua cama e olhar para um determinado país e ler estes motivos de oração e ajudar aquele país em oração por esses motivos. Inclusive, esta obra nos apresenta em alguns países, como é o caso do Peru, respostas de oração. Então, orações que já foram feitas ao longo dos anos por missionários, pastores, investimentos de igrejas, de obras missionárias, que já foram alcançadas algumas bênçãos naquele país. Então, veja, a resposta de oração. O Movimento Nacional de Oração foi iniciado em 89, como resposta à crise nacional do Peru. Então, houve resposta. Quais foram as respostas? Houve a captura desses líderes terroristas, muitas pessoas se converteram, principalmente os quechuás dos Andes. Então, repare, há ferramentas para que nós compreendamos as culturas e a responsabilidade de anunciar o evangelho nestas nações. Então, este é um único exemplo, há muitas outras obras, apesar que essa provavelmente é a mais atualizada e completa, registro de informações de países para propósitos de oração, mas isso nos mostra a importância e como o apóstolo Paulo se via nessa questão de fazer missões transculturais, transpondo e fazendo discípulos em todas as nações. Certo, meus irmãos? Agora, caminhando para o fim do primeiro tópico, o quarto subtópico fala sobre a eficácia e os objetivos da grande comissão. Então, qual é a forma que a grande comissão encontra sua eficácia e quais são os objetivos disso? O objetivo primaz, com toda certeza, sempre será o de integrar novos crentes à igreja através da pregação do evangelho para que haja mudança e salvação naquele coração. Então, o propósito da grande comissão é salvar aquelas almas, arrebatar aqueles corações que estão inundados no pecado e trazê-los para a luz de Cristo. Este é o propósito, este é o objetivo, é pregar o evangelho para que as pessoas se convertam a Cristo e passem
a gozar da comunhão da igreja e automaticamente alcancem a salvação em Cristo Jesus para a eternidade. Este é o objetivo. Mas para que este objetivo seja alcançado e a grande comissão seja feita de forma eficaz, há um critério importantíssimo, e nós vemos isso muito bem descritos ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o versículo 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos, no capítulo 1 e o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando Jesus ascende ao céu, Lucas registra que ele profetiza sobre aqueles discípulos: olha, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e até os confins da terra. Então, a grande comissão, para ser eficaz, há a necessidade do revestimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que, agindo em nossa vida, nos dá capacidade para sermos testemunhas de Cristo e cumprirmos esta grande comissão, este comissionamento que Cristo nos fez. Então, a eficácia da obra missionária depende da intimidade dos seus agentes com o Espírito Santo. Então, essa capacitação espiritual, através da obra do Espírito Santo em nossa vida, é indispensável para a eficácia da obra missionária, do cumprimento da grande comissão. Então, o objetivo, através dessa capacitação espiritual, esta obra do Espírito Santo em nossa vida, é proclamar o Evangelho. E isso não é só em palavras. Tem muita gente que acha que pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Jesus é só através da fala, da voz, só pregando nos púlpitos, entregando ali mensagens missionárias, mas não, é um único aspecto, é um pequeno aspecto da obra missionária, porque pregar e proclamar o Evangelho não é só com palavras, mas é com ações. Há pessoas que se achegam a Cristo, se convertem, através da atitude de um crente, não só através das palavras. Então, proclamar o Evangelho é através das palavras e das ações. Segundo, através da obra do Espírito Santo, a igreja está apta a discipular os novos convertidos. É ser testemunhar na proclamação do Evangelho, e isso arrebatar aquele irmão, aquela irmã, para assim também testemunhar. Isso é o discipulado, é fazer discípulos. E terceiro, integrar esses novos irmãos, esses novos convertidos à igreja e, logicamente, para que eles cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo e desfrutarem desta comunhão que a igreja pode gozar. Então, o propósito, o objetivo do grande comissionamento é tornar os crentes eficazes através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito Santo nos capacita para, qual é o objetivo? Sermos testemunhas e salvarmos aquelas almas, para que eles proclamem o Evangelho, para que eles sejam discípulos e se integrem espiritualmente e socialmente àquela igreja local que está fazendo aquela obra missionária. E aqui nós encerramos o primeiro tópico com uma sinopse, com um resumo que diz a lição: a grande comissão é um chamado para anunciar o Evangelho a cada criatura a qualquer lugar. O segundo tópico vai falar sobre missões transculturais. Uma coisa é importante de salientar, porque o pastor Wagner Gabi trouxe aqui os escritos do pastor George Peters. No seu livro de Teologia Bíblica Missionária, ele deixa um conceito muito claro e muito importante para o entendimento da profundidade da responsabilidade de fazer missões. Ele diz que a tarefa missionária é uma tarefa bíblica. E ele escreve ali naquele livro de Teologia Bíblica de Missões a respeito de um critério indispensável para a eficácia do trabalho missionário, que é aquele agente que está sendo testemunha do Senhor, ali pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho, ele deve ter um conhecimento profundo da mensagem do Evangelho na Bíblia. Então, conhecer a palavra de Deus é fazer missões de maneira eficaz,
Porque a palavra de Deus é a base da obra missionária. A tarefa missionária, ela é bíblica. E a mensagem que nós estamos anunciando está registrada na Bíblia. Jesus nos deu a ordenança, e esta ordenança está na Bíblia. Então, a tarefa missionária é bíblica. Então, há uma grande responsabilidade daqueles que estão nesta obra de terem este conhecimento absoluto a respeito do fator missionário constado na palavra de Deus. Entrando no segundo tópico agora, missões transculturais. Para isso, nós dividimos em 3 partes. A primeira, o conceito do que é missões transculturais, a visão transcultural da Bíblia e terceiro, as barreiras nas missões transculturais. Então, quando nós olhamos a palavra transcultural, nós vemos ali um prefixo trans, que vem de uma origem latina, de uma origem em latim, e que tem o significado trans, é um prefixo que remete a transpor uma cultura para levar o evangelho. Então, trans é ir para além de ou através de. Então, quando nós falamos trans, que é ir através de, além de, cultural, então é ir além de uma cultura, é ir através de uma cultura. Então, transcultural é transpor uma cultura para levar ao evangelho de Jesus Cristo. É romper a barreira da fronteira, é romper as barreiras, as dificuldades que se apresentam e anunciar o evangelho a outras nações que vêm do etnos, de etnia, de grupos culturais. Então, o conceito de missões transculturais é justamente isso, transpor uma cultura para levar o evangelho de Cristo. E no segundo subtópico, qual é a visão transcultural da Bíblia? A Bíblia, ela assim deve ser na nossa vida, o padrão a ser seguido em todos os aspectos da nossa vida. Você tem dúvida como ser um marido? A palavra de Deus nos dá um parâmetro. Como agir como pai? A palavra de Deus nos dá um parâmetro. Então, a base do modo de prática da vida do crente é a palavra de Deus. Então, a visão transcultural da Bíblia é a que vai ser a base para nós fundamentarmos o nosso entendimento de missões transculturais. Então, o Antigo Testamento, ele nos revela um Deus com um fator missionário muito importantíssimo. Por quê? Quando nós pegamos lá Gênesis no capítulo 12 e o versículo 3, nós estamos falando aqui da promessa abraâmica, ou o acordo, o pacto abraâmico, aquelas bênçãos e promessas que Deus faz a Abrão, que posteriormente seria Abraão. Deus deixa muito claro naquela mensagem: olha, Abraão, eu vou te abençoar, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, vou te prosperar, e você vai ser o pai de uma grande nação. Só que do versículo 12, no versículo 3 de Gênesis 12, a palavra de Deus para aquele homem, aquele patriarca, no final do versículo 3 diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, Deus aqui está abençoando Abrão, dando a ele uma bênção que vai alcançar todas as famílias até os confins da terra. Então veja, um Deus aqui já se mostrando com aspecto missionário, transpondo as culturas, porque todas as famílias da terra engloba, logicamente, todas as culturas. Então, toda a humanidade está englobada no coração de Deus quanto às suas bênçãos, principalmente para a bênção, para a prosperidade, para o alcance da presença do Senhor. E é inclusive o comissionamento que Cristo faz aos seus discípulos, ele faz para a sua igreja. Então, quando os discípulos recebem aquela grande comissão, nós estamos lendo as palavras de Jesus para os seus discípulos, mas automaticamente palavras de Cristo para a sua igreja, porque naquele momento nasce a igreja. Os discípulos, após a ascensão de Cristo, começam a pregar o evangelho e começam a anunciar as boas novas de salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. E isso funda a igreja.
A igreja nasce ali, com a pregação do evangelho. Então, Deus escolhe a igreja como instituição responsável para anunciar as boas novas de salvação. Então, repare, Deus não escolheu instituições ricas, instituições políticas poderosas ou instituições governamentais. Não. Deus escolheu a igreja, os seus discípulos, para que recebessem aquela responsabilidade de anunciar o evangelho. Então, a visão transcultural da Bíblia é um sentimento que nasce no coração de Deus, de um Deus missionário, e que é outorgada a responsabilidade para a igreja do Senhor e anunciar o evangelho a outra cultura, como o apóstolo Paulo já nos disse aqui em Romanos no capítulo 15, aonde Cristo não foi anunciado, é ali que nós enviamos missionários e intercedemos em prol daquele país. Por fim, no segundo tópico, nós vemos as barreiras. Irmãos, fazer missões já não é algo fácil. Você, meu irmão, que está acompanhando essa escola, sabe da dificuldade que é para ganharmos uma pessoa para Cristo nos dias de hoje. Há uma enorme dificuldade por diversos fatores. E quando nós falamos de missões transculturais, que rompe as barreiras da cultura, pregar o evangelho a uma outra cultura, os desafios são exponencialmente maiores. E os desafios se apresentam muito grandes para as missões transculturais. Então a lição vai listar algumas barreiras que se apresentam para a eficácia e o cumprimento das missões transculturais. A primeira barreira é a barreira geográfica. Antes de entrar nessa barreira, por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque o conhecimento das barreiras, o conhecimento dos encalços, das dificuldades, nos dá a capacidade de nos preparar, de nos capacitar para exercermos aquela determinada função, determinada missão. Então, fazer missões requer um planejamento e conhecimento antecipado, se possível, das dificuldades que se enfrentarão no campo missionário. Então, a primeira barreira, a barreira geográfica. Então, nós sabemos a dificuldade geográfica de localidade para se alcançar determinados lugares. Existem lugares que ainda nem tiveram contatos com civilizações, povos indígenas, lugares que estão afastados, distantes nos rios, nas florestas, lugares que estão muito acima do nível do mar, que tem uma dificuldade de respirar. Então, existem questões geográficas que transformam-se em barreiras, infelizmente, para muitas obras missionárias, principalmente no aspecto transcultural. A segunda barreira é a barreira cultural. Então, nós somos criados aqui no Brasil, nascemos aqui, temos os nossos costumes, a nossa cultura, a forma de nos vestir, de comer, a forma de nos relacionarmos com outras pessoas, de cumprimentar, de agir, as gírias, o trato do dia a dia, tudo isso é uma questão cultural. E quando nós fazemos missões transculturais, vamos a outra cultura, transcultural é justamente aquilo que é diferente da nossa cultura. Então você imagina a dificuldade, porque muda-se a alimentação, muda-se o vestuário, muda-se a forma de lidar com as pessoas, as leis de um país mudam. Então todas as questões culturais mostram-se uma grande barreira. Irmãos, que Deus fortaleça os nossos missionários que estão em outras culturas, em outras etnias, pregando o evangelho, porque é abrir mão de si mesmo, muitas vezes em questões culturais que se aprendeu desde a infância. Então, a terceira barreira é a barreira econômica. Essa é uma barreira muito, muito triste, infelizmente, porque as missões transculturais também dependem de questões econômicas. Então, há muitas igrejas, como a nossa aqui em Matão, que têm esta consciência da importância do trabalho missionário, que contribui, que ajuda a sustentar missionários, que é um agente de Deus para o sustento daquela obra missionária, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós sabemos que os missionários, esta obra sofre muitas vezes a barreira econômica. A quarta barreira é a barreira linguística. Aqui é uma enorme dificuldade também, e a importância de se preparar para a obra missionária transcultural, porque normalmente em outras culturas diferentes da nossa, a língua é outra, a forma de agir
Então, às vezes, nós vamos até, por exemplo, a Portugal, que tem uma pronúncia parecida com a nossa, até fácil de compreender, mas eles têm questões linguísticas que são subjetivas. O português de Portugal é muito literal. Agora, o português aqui do Brasil, nós usamos muitas metáforas, muitas maneiras de dizer que não são literais, né? São maneiras assim metafóricas, e lá tem essa dificuldade. É um aspecto linguístico daquela nação. Então, há muitas barreiras linguísticas e a importância também de se preparar nessa questão. E por último, no 5, na quinta barreira, é a barreira religiosa. Então, há países que são adeptos e até a grande maioria daquele país são cristãos, então ali a igreja católica, igrejas evangélicas, então há a liberação e o costume cultural com a igreja evangélica, com a figura de Cristo e etc. Mas há países que apresentam barreiras, inclusive legais, quanto à pregação do evangelho. Então essa barreira religiosa ela é muito profunda e aparece muito concisa em muitos países. Então nós vemos a religião, infelizmente, como barreira, porque há países muçulmanos, países que têm ali islâmicos, que são fechados para o evangelho de Jesus Cristo. E outros países, como os países asiáticos, que estão em crise por conta do budismo, shintoísmo, países que são fechados à pregação do evangelho, porque há uma barreira religiosa muito profunda, inclusive mesclando-se com a cultura daquele país. Então é uma grande preocupação. Irmãos, o propósito desta lição é entender e intercedermos, que ao término dessa lição você fique consciente das dificuldades e ore por aqueles missionários. É uma das formas de contribuir para a obra missionária do Senhor. Por fim, nós entramos no terceiro tópico. Então, o nosso segundo tópico, bem o resumo, né? As missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Então, todas essas barreiras que nós apresentamos aqui são passadas, são vencidas através da força que o Espírito Santo nos dá, o sustento que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus dá para a obra missionária. O terceiro tópico é a visão global do Evangelho no mundo. Então, aqui há 2 subtópicos, a evangelização e o discipulado, e o arrependimento e a capacitação. Então, a visão global do Evangelho no mundo. Quando nós lemos Mateus no capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, nós vemos este aspecto da visão global do Evangelho no mundo. O primeiro aspecto que fica claro, e essa passagem de Mateus 28, os versículos 18 e 20, os irmãos vão encontrar nas versões ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, e na Almeida Corrigida Atualizada, a base para este comentário do pastor Wagner Gabi. Por quê? Na versão ARC, quer ver? Vamos até abrir juntos aqui, ó. Mateus, no capítulo 28 e o versículo 15. Na versão Almeida Revista e Corrigida, há uma diferença quanto à tradução. Então o versículo 18 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus da terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que quando nós olhamos para uma outra tradução, por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel, o versículo 19 dá uma diferença na tradução. Porque o versículo 19 diz aqui na tradução ACF, Almeida Corrigida e Fiel: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, nós sabemos qual que é a diferença de tradução. Lógico que na ACF ou na ARA, a compreensão está explícita: fazei discípulos em todas as nações. Então, esse aspecto da visão global do Evangelho no mundo passa pelo processo de evangelização e fazermos discípulos, o que está explícito nessas traduções. Só que na versão ARC, o versículo 19 fala: Portanto, ide e ensinai as nações. Então, a palavra discípulos aqui constada no capítulo 28 de Mateus,
em algumas traduções literal, mas nessa tradução está de maneira subjetiva, porque a ênfase desta visão, desta passagem, desta palavra de Jesus para os seus discípulos é: ensinai as nações, fazer discípulos. A palavra discípulo significa o que aprende com alguém, o que segue os princípios de um mestre, de um senhor. Então, fazer discípulos é conquistar o coração e a mente daquela pessoa para que ela aprenda com você algo que você tem a ensinar. Então, fazer discípulos é levar aquelas pessoas a seguirem os princípios que você está ensinando. Por isso que, mesmo com traduções diferentes, o sentido é o mesmo. Ensinar em todas as nações. Então, ensinar é discipular. Ensinar é fazer discípulos. É arrebatar aquela mente, aquele coração para o cumprimento daquilo que estamos ensinando. Por isso a importância de ter o conhecimento da palavra de Deus para ser capacitado a agir como testemunha e ensinar e fazer discípulos. Então nós temos essa enorme responsabilidade. Então a evangelização é importantíssima num aspecto discipular. Então nós fazemos discípulos e discípulos de todas as nações e os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinamos a guardar todas as coisas que Deus nos mandou entregar, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século, é o que diz o texto. Então esta relação entre mestre e discípulo, entre professor e aluno, que é o que o sentido da palavra discípulo nos remete, o mestre, o rabi ou raboni, é aquele que ensina, que arrebata a mente e o coração para o cumprimento daqueles princípios que está sendo transmitido e ensinado. Então, missões não é somente um ato ou um momento. Essa relação de discipulado, ela é uma relação longa, extensa. E é aqui, irmãos, me permita dizer, o que se é identificado em muitos livros, uma literatura moderna já identifica isso, é uma posição oficial das Assembleias de Deus, que nós falhamos muito antigamente, e infelizmente em alguns casos até os dias de hoje, na capacitação, no discipulado de novos convertidos. Por quê? Nós pregávamos o Evangelho, falávamos do amor de Cristo, e aquelas pessoas se convertiam, só que não investíamos na relação de discipulado, de mestre e discípulo, de professor e aluno. Então, o ensino da palavra de Deus mostra-se tão importante quanto a pregação. Inclusive, a palavra de Deus, há maioridade de vezes de expressão sobre ensino do que pregação. Então, o ministério de ensino na igreja é maior, muito maior, e podemos afirmar isso através da palavra de Deus, do que o ministério de pregação. A pregação é mais pontual, é mais momentânea. O ensino é o que gera esta relação de discipulado, é o que faz o aluno cumprir aquilo que está sendo ensinado por seu professor. Aquele mestre, o rabi, ensina para o seu discípulo e ele segue. Então, por isso que os apóstolos são chamados de discípulos, né? Porque são discípulos, seguidores, obedecem às ordens e aos ensinamentos de Jesus. Então nós temos que investir no discipulado. Fazer discípulos é ensinar a palavra de Deus, é criar essa relação entre mestre e discípulo. Isso fica claro, irmão, no ministério missionário de Cristo, porque ele passou 3 anos moldando, ensinando, discipulando aqueles homens e os capacitando para, após a sua morte e ressurreição, eles continuassem pregando o seu evangelho e automaticamente expandindo a igreja do Senhor. Então, esse primeiro subtópico nos mostra isso, a evangelização e o discipulado, essa importância de pregarmos o evangelho, mas gerando esta relação entre mestre e discípulo, para que arrebatemos aquele coração e aquela mente para cumprir e obedecer a palavra de Deus. E por último, encerrando a nossa lição, está o segundo subtópico do terceiro tópico, que é arrependimento e capacitação do Espírito. Aqui, irmãos, nós vemos uma mudança no sentido bíblico. Por quê?
O arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Nós sabemos, e vimos isso no tópico anterior, que a eficácia da obra missionária depende da capacitação, da presença do Espírito Santo na vida daquele crente, daquela igreja. E isso automaticamente, irmãos, nos remete à importância da capacitação pelo Espírito Santo. Então, ser testemunha de Cristo, ter essa responsabilidade que nos foi outorgada por Cristo, requer a capacitação do Espírito Santo. Porque nós somos testemunhas, vamos pregar o Evangelho. Pela capacidade que o Espírito Santo nos dá, nós nos tornamos aptos a pregar o Evangelho, anunciar, discipular, fazer discípulos, e aquela mensagem que é pregada na dependência do Espírito Santo vai ser eficaz para levar o pecador ao arrependimento. Então, Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 46 e 47, diz assim: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome pregasse, aqui a tipologia como método de pregação do Evangelho, né? Em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão de pecados. Mas para isso nós vimos lá em Atos que somos revestidos com o Espírito Santo de poder. E esta capacitação, esse revestimento, nos dá eficácia na pregação. Não pense, amado irmão, que a eficácia da sua palavra missionária, da sua obra evangelizadora, depende de sua capacidade. Depende de sua forma de dizer, não, eu sou um bom orador, sei fazer bom uso das palavras, sou polido na minha fala, eu sei me vestir bem, eu tenho ali um bom trato, sou simpático, isso vai tornar a minha palavra eficaz. Engana-se quem pensa assim, porque a eficácia da pregação, da proclamação do Evangelho, depende da nossa capacitação pelo Espírito Santo. E olha que interessante, irmão, a dualidade da presença do Espírito Santo nessa questão evangelizadora, porque ela capacita o evangelista e, ao mesmo tempo, molda o coração daquele que está sendo evangelizado para aceitar a mensagem do Evangelho. E, irmãos, graças a Deus por isso. E aquela pessoa recebe a palavra de Deus, torna-se um discípulo do Senhor, e o Espírito Santo em sua vida começa a moldá-lo e leva o arrependimento para perdão dos pecados. Então, essa visão global do Evangelho passa por esse processo: evangelização, proclamação do Evangelho, discipulado. Irmãos, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há pouco tempo na nossa escola teológica lá em Campinas. O pastor Bernard Johnson, que foi o fundador da escola teológica, o seu filho estava lá e contou esse testemunho. Ele disse que o pai fazia cruzadas evangelísticas e que a cruzada evangelística tinha 3 etapas. A primeira começava 1 ano antes daquela cruzada, e ali eles iam naquela cidade para preparar o local, os materiais, e eleger dentro daquela igreja que iria receber as cruzadas um grupo de oração, de intercessão, um grupo de evangelização. E ali começavam-se os trabalhos. Passados 1 ano daquela preparação espiritual e pública de evangelização, acontecia o evento, geralmente de 3 a 5 dias, e fazia aquelas cruzadas. E os resultados eram enormes, muitas milhares de pessoas eram alcançadas pelo Evangelho, se convertiam através daquelas cruzadas. Esta era a segunda etapa, o evento em si. E a terceira etapa da cruzada era: passado o evento, ficava ali um grupo de 1 ou 2 pastores que pertenciam à equipe do pastor Bernard Johnson, e eles ficavam ali naquela cidade fazendo a integração daqueles novos convertidos com a igreja, faziam o discipulado, faziam o acompanhamento, grupos de visitas, e este trabalho, inclusive, foi uma pesquisa que eles mesmos fizeram nas cidades que eles passaram e em mais de 50 países que fizeram essas cruzadas. Eles receberam ali uma resposta de que pelo menos 80% daqueles novos convertidos permaneceram crentes naquelas igrejas. Então veja a importância, irmãos, de pregar o Evangelho, mas de maneira antecipada,
buscar a capacitação do Espírito Santo, oração, intercessão, jejum, depois a proclamação em si e posteriormente o discipulado, é o ensino da palavra de Deus que vai garantir a permanência daquele novo convertido na integração com a igreja, com o evangelho, com Cristo. Então, irmãos, espero que esta manhã, esta lição possa ter ensinado para você a respeito da grande comissão, os aspectos das missões transculturais e a importância, a visão bíblica para a evangelização transcultural, para a obra missionária. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos caminhando para o final. Antes de nós encerrarmos com a oração, eu quero só fazer um convite, né? Você que está nos acompanhando, venha nos fazer uma visita pessoalmente. Aqui no nosso templo sede nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira, todo domingo à noite, nas nossas congregações quarta, sexta, sábado, domingo. Nós temos igrejas em quase todos os bairros da nossa cidade. E você também pode, irmãos, estar frequentando a nossa escola bíblica dominical. Todo domingo pela manhã, em todas as nossas igrejas, há uma escola bíblica dominical. E você pode participar desta aula aqui, acompanhou aqui, mas de maneira presencial, com os nossos professores, pastores e toda a igreja aprendendo a palavra de Deus. E além disso, também lembrar, nós que somos amantes da escola dominical, podemos também contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária, né? Os irmãos viram passando aqui a chave Pix da nossa igreja, os números das contas da igreja, e ali você pode mandar a sua oferta e contribuir com a obra de Deus e, logicamente, ser abençoado pelo Senhor por sua disposição em contribuir com a obra do Senhor. Por fim, eu quero agradecer a você, querido irmão e irmã que acompanhou, que esteve comigo aqui nesta manhã, me tolerou este tempo todo para aprender a palavra de Deus. A sua presença mostra a sua responsabilidade, a forma como que você leva com seriedade o ensino da palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e nos dê um domingo abençoado e um restante de uma semana da mesma forma abençoada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, por tudo que estamos aqui aprendendo, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Este ensino precioso, Senhor, nos ajuda a guardar, a gravar em nossas mentes e em nosso coração e que nós apliquemos a nossa vida no exercício da Tua obra. Senhor, abençoa os nossos missionários, aqueles que estão em outras culturas, etnias, pregando a Tua palavra. Sustenta eles, Senhor, dá graça, paciência, força, virtude, para que sejam, Senhor, alaúdes da Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo feliz, abençoado, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical. Fique com Deus. E lembrando, irmão, a escola dominical é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.